Olá pessoal, dando sequência então à disciplina de microbiologia clínica, nós vamos falar sobre a última parte de biossegurança, tá? Eu acho que essa aula, até nós já discutimos ela na microbiologia básica, tá? Mas eu vou repassar ela porque é de grande importância e eu vou trazer temas que são relatados bastante aí para a área de microbiologia clínica, tá? Vou sair aqui da tela para não poder ficar em cima das imagens. Bom, então a gente já falou um pouquinho sobre biossegurança e agora a gente vai falar alguns aspectos que estão sendo hoje em dia, né, passa na televisão aí toda hora por conta do que nós estamos vivendo desse momento, tá? Então até algumas coisas que eu demorava mais para explicar, eu acho que hoje já está bem fixo na cabeça de todo mundo, né, por conta da pandemia. Bom, vamos lá então. O modo, né, a via de transmissão de um patógeno é o modo de introdução de uma doença que vai depender de uma via de transmissão de um dado agente. Então, dependendo de qual tipo de doença que a gente está trabalhando, ela vai ter um método de transmissão específico. Por exemplo, se eu pego um parasito, né, e esse parasito ele tem ovos nas fezes, geralmente a gente se contamina por água ou alimento contaminado. Mas na microbiologia a gente dá uma atenção especial para bactérias e vírus, tá? E aí a gente tem então algumas formas de transmissão que são bem específicas desses agentes infecciosos. Então a transmissão oral é a mais comum, né? Principalmente quando micro-organismos patogênicos eles são isolados em culturas puras, por exemplo, ele atinge uma população elevada. Então, lembra que eu estou passando essa aula tudo para microbiologia clínica dentro de um laboratório. Então vamos supor, você está lá fazendo um exame microbiológico de um paciente, que é os exames que a gente vai aprender nessa disciplina, e você está com uma placa de cultura e essa placa ela está ali com os micro-organismos em grande quantidade, porque você está fazendo uma cultura desses micro-organismos, você está aumentando a quantidade deles para a gente poder fazer as técnicas de identificação, tá? Inclusive que uma delas vocês já sabem, que é uma técnica para separar as bactérias, por exemplo, em dois grandes grupos, que é o gram positivo e gram negativo. Bom, daí a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, no laboratório a gente não pode comer, beber, mascar chiclete, levar a mão objetos à boca. Por exemplo, imagina você está lá escrevendo, né, alguma coisa dentro do laboratório e você levou essa caneta na boca. Uma caneta que às vezes você está ali mostrando a placa de Petri para alguém, de repente você leva essa caneta na boca como está aqui. Ou se não, a sua própria mão. Né? Vamos supor que você está lá mexendo com a placa contaminada, de repente te deu uma vontade de bocejar, você levou a mão ali na boca, né? Com ou sem luva, por exemplo. Então, isso é perigoso. Tá? Lembrar que alguns procedimentos de microbiologia, quando é perto do fogo, é até comum, né, a gente não usar a luva, dependendo do exame que a gente está fazendo, por causa do perigo de estar com a luva perto do fogo. Né? É, tem aí, até aí algumas imagens, né, que vocês vão ver e alguns exames que vocês vão ver que eu vou disponibilizar para vocês, que tem alguns, né, das pessoas que estão realizando aquele exame, às vezes está sem luva. Depende muito, né, do procedimento. Se eu estou, por exemplo, dentro de um laboratório da faculdade, mostrando uma cultura de uma bactéria que não é patogênica, e eu estou perto da chama do bico de Bunsen e a pessoa não tem o costume de trabalhar com isso, às vezes, né, a gente pode fazer o procedimento ali perto do bico sem a luva para não correr o risco do látex queimar e grudar na nossa pele. Tá? Transmissão aérea, então, um microorganismo transmitido através de aerossóis, né, e aqueles perdigotos, que são essas gotículas que saem da nossa boca quando a gente fala. Nós temos que tomar cuidado, né, se a gente está, então, num laboratório e vai fazer, né, a coleta de algum material de um paciente, a gente tem que tomar todos os devidos cuidados. E quais são eles? São os usos dos EPIs, por exemplo, né, que a gente já vê bastante. Então, máscara, luva, o protetor facial, né, dependendo do paciente que a gente vai atender. Esses micro-organismos eles podem se difundir no ambiente do laboratório, né, dependendo
de qual micro-organismo a gente está trabalhando e o do nível de segurança do laboratório. Então, eu mostrei para vocês que a gente tem laboratórios de nível de segurança e dependendo do laboratório que eu trabalhar, você tem que entrar dentro dele até com a roupa especial, né, que é o capote, toda aquela roupa, né, para você não se contaminar. E aí, também a gente tem que evitar, né, as bactérias da nossa boca, natural, que está ali na nossa boca, a gente tem que evitar de ficar falando, por exemplo, quando a gente vai realizar uma cultura, para não cair então esses perdigotos também na nossa amostra, para não contaminar a amostra do paciente. Então, várias situações eu coloco na aula de microbiologia de biossegurança para trazer então essa discussão, né, para trazer essa luz para vocês começarem a pensar que um exame de microbiologia não é todo laboratório que realiza, que a gente tem que ter um ambiente preparado para isso, tá? E muitos cuidados devem ser tomados dentro desse laboratório, né? Até a luz, por exemplo, para esterilizar o laboratório, né? Pela radiação do infravermelho, a gente tem que utilizar, né? A sujeira no ar-condicionado. Então, às vezes você está lá no laboratório fazendo um exame de uma cultura bacteriana e o ar-condicionado ele está todo sujo, olha aqui. Né? Esse ar-condicionado, o filtro do ar-condicionado sujo assim, ele pode jogar para a sua placa bacteriana, por exemplo, esporos de fungos. E a gente sabe que o fungo, naturalmente, alguns fungos, eles produzem substâncias antimicrobianas. E aí, se você quer realizar uma cultura, imagina, o paciente já está lá, precisando desse resultado. É um exame que demora alguns dias para ser realizado. E de repente, depois de 2, 3 dias, você viu que o que cresceu na placa foram fungos e que você não conseguiu o micro-organismo que você precisava. Então, passou-se 3 dias, o paciente lá precisando do resultado e você vai ter que repetir, né, a análise. Então, aí vai demorar mais uns 3, 4 dias, 5 dias até ele receber o resultado. Ou, se a colônia bacteriana demorar para crescer, tem exames que demoram até 5 dias para ficar pronto. Então, se der alguma coisa errada, vai demorar mais 5 dias. Né? Então, essa pessoa pode não sobreviver. Então, eu trago essas questões de biossegurança, apesar de vocês já terem visto isso, mais para o nosso ambiente, né? Para a microbiologia clínica, porque é de extrema importância. Transmissão cutânea, né? Ela ocorre através da pele. Então, injeções, né, acidental de espécies microbianas com agulha, ou eu posso até trazer alguma coisa a mais, por exemplo, acidente com material perfuro-cortante. Então, vamos supor, você está com a placa de Petri, que nessa placa de Petri tem uma bactéria patogênica de um paciente. De repente, você esbarrou nessa placa, ela quebrou. Né? Ou ali no susto, você, né, a placa está caindo, você tentou pegar ela com a mão e você se machucou. Né? A placa quebrou e te cortou. Então, esse agente, essa bactéria, ela acabou penetrando, né, em você. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Tem bactérias que são muito patogênicas e elas podem causar aí né, alguns agravos aí. Geralmente, os micro-organismos que podem ser, né, adquiridos dessa forma é a leptospira, da leptospirose, a brucela, treponema e larvas de estrongiloides, e dentre outros, né? Por isso que, por exemplo, quando a gente vai fazer uma injeção em alguém, a gente tem que fazer a antisepsia do local muito bem feito, justamente para tirar as bactérias que a gente tem, né, patogênicas e não patogênicas ali na pele, e também dentro de um laboratório de análises clínicas tem que tomar muito cuidado. Né? A transmissão ocular geralmente vem pela superfície transmitido, né, através da superfície da mucosa ocular, ou seja, gotículas de saliva pode atingir o olho, mas também você pode coçar. Né? Então vamos supor, você está ali mexendo com alguma placa, deu aquela coceira no olho, você levou a mão no olho e coçou. Gente, não pode. Né? Até mesmo quando a gente for para um laboratório fazer a parte prática dessa disciplina, vocês têm que tomar cuidado, porque as bactérias que a gente tem na faculdade, elas não são muito patogênicas. Porém, se você está mexendo com a placa e coçou o olho, né, sem querer ali, não lembrou e coçou o olho, você pode causar uma irritação no olho, tá? Essa imagem eu gosto muito dela. Por quê? Nessa imagem,
Eu falo bastante de uma pessoa, por exemplo, você trabalha num laboratório de análises clínicas de uma santa casa, de um hospital. E aí você está lá no seu laboratório e saiu, né, para ir comer lá no refeitório. Olha só, né, imagina esse jaleco, ele pode provavelmente estar contaminado e aí você está ali pegando, né, o alimento. Aqui, a hora que você for pegar o alface, imagina se você relou o seu jaleco aqui. Né, você acabou de contaminar esse alimento e passar então é, essa bactéria para outros colegas ali do hospital. Isso é muito grave. Né? A gente tem casos aí que na microbiologia 2 a gente trabalha bastante, que são as infecções hospitalares. Né? Então a infecção hospitalar vem da transmissão justamente de bactérias por fatores que estão dentro do hospital. Né? Então de um paciente para o outro. E isso daí, nossa, isso acaba com o hospital, porque geralmente essas bactérias são bem resistentes e quando isso acontece é muito complicado, né? Até para a imagem do hospital é ruim. Alguns conceitos que eu trouxe para lembrar, então, contaminação é a presença desse micro-organismo em cima dessa superfície inerte ou até mesmo em seres vivos. A descontaminação é o processo de eliminação total ou parcial, tá, da carga microbiana. Então a descontaminação não necessariamente precisa ser total. O objetivo é reduzir, né, redução sem eliminação completa desse microorganismo, devido à presença da matéria orgânica, que é sangue, secreções, saliva, pus, que encontra sobre o instrumento, uma superfície. Então, quando a gente vai, por exemplo, trabalhar numa bancada para fazer exames microbiológicos, nós temos que fazer a asepsia do local, tá? Com um antisséptico, nós temos que tomar esses cuidados para poder não contaminar a nossa amostra, ou também, depois que eu fiz, né, a minha análise, eu limpar novamente essa bancada para outros colegas que provavelmente sentem ali não se contaminarem. Então, vamos supor que você trabalha num laboratório de análises clínicas, fazendo exame microbiológico, você tem que levar isso em consideração. Né? Então, a asepsia, eu já falei para vocês, acho que vocês já sabem bastante, é um método, né, para manter um meio, né, inerte, ou seja, isento de bactérias. Isso é feito, então, por um método antisséptico. A gente usa aí uma substância, né, desinfetante. A antisepsia é quando a gente realiza esse método, só que em tecidos vivos. Né? Então, eu vou usar uma substância química, que é um antisséptico, tá? Para manter, então, a superfície limpa. Então, a asepsia a gente faz com um desinfetante, tá? Para manter o meio asséptico. Acho que eu tinha falado antisséptico aqui, né? Asséptico, ou seja, sem bactérias. E antisepsia é quando a gente faz em tecido vivo. Então, se eu for limpar uma bancada, eu estou fazendo asepsia. Se eu for limpar instrumentos, asepsia, tudo que não é vivo. Tecido vivo eu faço antisepsia, tá? E aí a gente vai utilizar uma substância, por exemplo, antisséptico bucal, né? Clorexidina, para fazer bochecho ou até mesmo para fazer uma limpeza ali num local, né? Que vai ser feita uma cirurgia, por exemplo. Então esse antisséptico é essa substância. Eu falei isso, né? Mas quando ele é utilizado em tecido, chama-se antisséptico, tá? Quando ele é utilizado em objetos inanimados, a gente vai falar que ele é uma substância desinfetante. Né? Isso vai ser importante aí para quem for da farmácia e for trabalhar em indústrias, né? Quando você for desenvolver uma substância para ser utilizada numa superfície, você está produzindo um desinfetante. Né? Se eu estou lá como farmacêutico assinando uma substância para ser usada para um enxaguante bucal ou um álcool 70 para fazer, né, a antisepsia antes de uma injeção, eu estou produzindo um antisséptico. Desinfecção, então, é a destruição do patógeno por método físico ou químico. Desinfetante é a substância que vai destruir formas vegetativas existentes em objetos e superfícies inanimadas. Nós temos vários, eu não vou trabalhar com vocês todos eles, mas nós temos várias substâncias que servem para isso. Tá? Degermação é a redução ou remoção parcial do micro-organismo da pele. Por exemplo, dependendo do que a gente for fazer, a gente faz uma degermação. Por exemplo, lavar as mãos utilizando água e sabão e escova. Né?
esse processo a gente não está fazendo uma antisepsia, a gente está fazendo uma degermação, estamos reduzindo a carga bacteriana da nossa mão. E detergentes são as substâncias de limpeza que a gente usa. É importante isso porque quando vocês forem realizar um POP de um laboratório de análises clínicas que realiza exames microbiológicos, nesse POP não pode ter erro dessas terminologias. Por isso que eu passo ela novamente com vocês, apesar de muitos já terem isso na cabeça fixo, né? Esterilização, então, é um processo físico ou químico que destrói todos os tipos de micro-organismos, tá? Inclusive os endosporulados. Então, quando eu esterilizo alguma coisa, eu estou garantindo que aquele material não tem nenhum tipo de micro-organismo. O que eu vou esterilizar num laboratório de análises clínicas? Toda a placa de Petri, de vidro, por exemplo, que eu quiser reutilizar, né? Eu vou ter que passar ela para um processo físico, por exemplo, que pode ser na autoclave, para eu poder reutilizar, né? Então eu estou fazendo uma esterilização, tá? E esterilizantes são agentes que vão destruir também qualquer forma de vida. Eu tenho substâncias esterilizantes químicas aí que fazem isso, tá? Fontes de infecção, então a gente sempre vê, né, o ambiente clínico, poeiras, perdigotos, secreção orgânica de paciente. Então, lembrar, a secreção orgânica do paciente é aquilo que eu vou analisar, né, que possivelmente está contaminado, por isso que você está fazendo lá o exame, então possivelmente tem um contaminante ali. Ou os perdigotos, aí você fala assim, mas o perdigoto vai sair da minha boca, né? Então eu estou na análise clínica, eu não estou com aquela bactéria patogênica. Mas lembra que eu falei para vocês, se vocês pegam uma placa de Petri, por exemplo, para fazer um esfregaço de um sangue, né, para semear, né, um sangue ou uma urina ali, e você ficar conversando ali em cima sem a máscara, você vai contaminar a sua placa com micro-organismos naturais da gente. Eu vou falar deles para vocês aí no finalzinho da aula. Bom, infecção então é uma doença produzida pela invasão do micro-organismo e vai causar todos aqueles sintomas que a gente já sabe, tá? E virulência é a capacidade que um micro-organismo tem de provocar doença. Então, a virulência é essa capacidade. Eu expliquei isso para vocês, né, na microbiologia básica aí, e que a gente já sabe que a gente tem micro-organismos que são mais virulentos, então eles são é mais fácil, né, dele passar de uma pessoa para outra, e outros que são menos virulentos. Cuidado com os produtos químicos, tá? Então, o laboratório de análises clínicas não é um ambiente para criança, né? Então, sempre lembrar que os produtos químicos aos olhos de um adulto é assim de uma criança desse jeito, tá? Então, eu gosto também dessa imagem, eu acho que, não sei se eu já cheguei a passar para vocês na microbiologia básica, mas eu sempre falo disso, tá? Eu sempre falo porque não se deve levar crianças dentro de um ambiente de análises clínicas. Lá está cheio de material de pacientes, materiais contaminantes, né? A criança ela pode olhar ali essa placa de Petri, por exemplo, que tem o meio, né, de cultura que está ali, muitas vezes eles têm cores vivas, né? Ou é um vermelho sangue, do agar sangue, por exemplo, ou um verde, né, do verde brilhante. E isso pode chamar a atenção da criança, ela pode querer abrir e pôr a mão ali, tá? Então é inadmissível algo desse tipo. E isso é importante, porque aí você fala assim, nossa, professor, isso é tão óbvio, né? Eu jamais vou levar meu filho lá dentro. Mas se de repente você tem uma funcionária de limpeza que não é treinada, vai limpar o laboratório, por exemplo, num domingo, né, que está fechado, e aí ela tem ali uma criança, ela leva essa criança lá para dentro, né, e essa criança se contamina. Quem é o responsável? Você, né? Você que está ali responsável pelo laboratório vai ter que responder por essa atitude da sua funcionária. Então, toda a equipe que trabalha lá deve ser treinada. Eu sempre falo isso, eu já falei isso na aula passada. Técnica de lavagem das mãos, né? Então, a gente vai passar rapidinho também, tá aí toda hora na televisão, né? Então, abrir a torneira com a mão dominante, não molhar a mão sem encostar, molhar as mãos sem encostar na pia. Ensaboar friccionando aproximadamente 15 a 30 segundos. E na sequência, né, a palma da mão com movimentos circulares, o dorso.
Os espaços interdigitais, deslizando então uma mão sobre a outra, com os dedos abertos, as articulações da mão, né? Então, contra a palma da outra. Então, por exemplo, o punho a gente tem que lavar, o polegar, as unhas, tá? Dependendo do local, a unha ela tem que estar sempre curta e você vai usar aquela... Ah, não é uma bucha, é um... Esqueci o nome daquilo, gente. Pra limpar, né, debaixo da unha, tá? Daqui a pouco eu lembro o nome. E aí, então, você vai enxugar a mão, retirando totalmente o resíduo do sabão, e enxugar ela com um papel toalha, tá? Então você vai enxaguar, desculpa, a mão, retirar todo o resíduo e enxugar. Esses passos, eles são extremamente importantes, né, para um laboratório. É lógico que a lavagem de mãos do dia a dia, né, para exterminar aí, né, o Covid, o vírus que está ali em cima, é uma situação, tá? Você vai lavar a mão, tudo mais, depois você vai fechar a torneira com a mão que você abriu ali, porque o vírus ele é uma cápsula um pouco mais simples, né? O sabão vai agir nele de uma forma até que eficaz. Porém, quando a gente faz essa técnica que eu estou passando para vocês, nós queremos diminuir as bactérias residentes da mão, tá? Por isso que a gente tem que levar em consideração tudo isso que eu estou falando. Então, depois que você lavou a mão, enxagou bonitinho, enxugou a mão, você não pode fechar a torneira com essa mão, né? Isso daí não é permitido, porque você vai se recontaminar. Então, essa é a técnica de lavagem de mãos exata. Eu tenho aí para vocês, então, as imagens, caso vocês queiram, né? Tem alguns lugares do laboratório de análises clínicas em cima de pias que é obrigado a ter. Geralmente a gente usa esse, né, um que tem na internet, eu até disponibilizei aí, que está falando então, né, como o passo a passo, o dorso, os espaços interdigitais, que é os dedos, o punho, o polegar, a unha. A unha você pode usar a buchinha, né, para lavar debaixo aí da unha, ou até um dedo contra a palma da mão, né, você fazendo esses movimentos circulares também serve, tá? Então não necessariamente você precisa deixar, não é bucha, é escova, lembrei. A escovinha não necessariamente precisa estar ali, você pode lavar a mão assim. E dessa maneira, além de usar a luva, dessa maneira você diminuiu então a carga microbiana residente da sua mão e evitando então contaminar aí as amostras que vocês vão manusear. A torneira geralmente a gente usa essa, que depois que você lavou a mão você pode fechar com o cotovelo, tá? Eu tenho essa daqui também. Cada cidade tem uma indicação específica para o tipo de torneira, tá? Eu sei que tem cidades, por exemplo, eu dei aula já em Três Lagoas, que algumas farmácias de manipulação em laboratório tinham que ter uma torneira que ou acionava com o pé, né, que você liga e desliga ela com o pé, ou se não com um sensor, tá? Porque nem o cotovelo era permitido. E aí vai depender, né, de cada região que a gente está, a gente vai ver as observações da vigilância sanitária. Certo? Bom, então finalizando aí essa parte de biossegurança, para a gente já na próxima aula da semana que vem entrar nos exames específicos, tá? Lembrar também que se vocês estiverem no laboratório de análises clínicas, ao chegar em casa, a roupa utilizada no laboratório deverá permanecer no recipiente exclusivo, tá? Então, se você for lavar a roupa em casa, você tem que passar esse treinamento para os seus funcionários, ou se você trabalha lá nesse ambiente, você tem que lembrar disso, tá? Geralmente, né, igual lá onde eu trabalhei, era obrigado o uso de branco, de roupa branca. Por quê? Porque chegou em casa a gente vai ter que lavar ela com hipoclorito, que é a que boa. Então, para não manchar a roupa, a gente usa tudo branco, né? Então, a calça, a camisa e o jaleco, justamente para não ter algum tipo de problema. Aí chegou em casa, então vai lavar separado das demais peças, né? Vai deixar guardado e lavar separadamente. Chegou lá, o que você vai fazer? Colocar a roupa em solução de hipoclorito de sódio, tá? Que é água sanitária, 5 partes diluída, né, em 5 partes de água, então uma parte de água sanitária para 5 de água por 30 minutos. E aí proceder à lavagem normal, né, na máquina de lavar não tem problema. E não deixar de passar as roupas, porque o calor, né, do ferro ele vai ajudar também a eliminar os micro-organismos. Então, olha a importância, né?
Geralmente, em laboratórios de análises clínicas que realizam microbiologia, exames microbiológicos, a gente segue uma regra um pouco mais rigorosa, tá? Assim como quando a gente for para o laboratório aí da faculdade fazer algum tipo de análise microbiana, mesmo a gente trabalhando com Escherichia coli, por exemplo, que é uma bactéria de baixa patogenicidade, eu solicito para os alunos irem de branco e passo isso para os alunos. Lembrar, né, é, lavem a roupa separada, não deixe de lavar o jaleco, porque essa bactéria você pode ter se contaminado, né? Então, simples fato de você estar mexendo ali, os colegas estão ali perto com aquela amostra, pode ser que respingue alguma coisa e você não veja, né? E isso pode trazer alguma contaminação. Quando é um ambiente igual a faculdade que trabalha com bactérias que não são perigosas, é uma situação. Agora, quando você está dentro de um laboratório de análises clínicas, que você está trabalhando com micro-organismos extremamente patogênicos, nós temos que levar tudo isso ao pé da letra, né? Por isso que eu sempre falo isso. E aí, o que a gente vai fazer? As técnicas, né, eu já falei para vocês, água e sabão, limpeza, antisepsia, e lembrar dos tipos de microbiota. Eu vou até grifar em vermelho para vocês não esquecerem isso aqui, tá? O que acontece? A gente tem dois tipos de microbiota. A primeira é a residente. Nós já vimos isso também, mas eu vou falar novamente, tá? Então, a microbiota residente é aqueles micro-organismos que vivem e se multiplicam normalmente na nossa pele, ou seja, eles não são patogênicos, tá? Eles quietinhos ali no lugar deles, eles não vão causar nenhum problema. Eles são firmemente aderidos, tá? Então essa é a característica deles, são firmemente aderidos, não sendo removido com facilidade. Então é aquilo que a gente fala, quando eu faço uma lavagem das mãos com água e sabão, naquela técnica, a gente não vai fazer uma antisepsia total, a gente está fazendo um processo de redução da carga microbiana, né, para evitar a contaminação dos utensílios que eu vou utilizar ali, né, para fazer o exame para o meu paciente, para não contaminar a minha análise, tá? Eles podem ser inativados com antisséptico, então se eu precisar, por exemplo, fazer uma aplicação em cima da pele, né? Deixa eu aparecer aqui para explicar para vocês. Cadê eu? Tô aqui. Então vamos supor, vou pegar minha mão aqui. Eu vou precisar fazer uma coleta sanguínea, né? Então eu vou passar o antisséptico ali para inativar aquelas bactérias para eu poder fazer a coleta do sangue. Por quê? Essa bactéria em cima da minha mão, né, aqui na minha pele, ela não causa nenhum problema. Porém, se eu introduzir essa bactéria para a corrente sanguínea, isso pode me levar levar até alguma patologia, né? Isso pode ser um pouco perigoso. Geralmente essas bactérias que estão na nossa superfície são gram-positivas de baixa patogenicidade e, como eu falei, só causam algum tipo de problema em procedimentos invasivos. Por isso que toda cirurgia, né, toda coleta sanguínea, nós vamos então fazer a antisepsia do local para diminuir a carga bacteriana residente, que é aquela que já está com a gente, né? Então, lembrando, eu faço isso tanto em procedimentos invasivos, né? E também eu faço a lavagem de mãos para não contaminar a amostra do meu paciente, tá? Então, a gente tem uma via dupla aí. Eu não posso nem me contaminar com a amostra contaminada dele e também não posso contaminar a amostra dele com bactérias, por exemplo, da minha boca, né? Que porventura possa cair ali no exame, certo? Acho que deu para entender bem, né? E qual outro tipo de bactéria que a gente tem? Aquela que é transitória. Vamos marcar ela de outra cor aí. Vamos pôr um roxo. Então, ó, microbactéria transitória. As bactérias transitórias, né? Ela é a microbiota, é uma flora passageira, tá? Ela não faz parte das bactérias boas que estão no nosso corpo, ou seja, elas são viáveis por um curto espaço de tempo e elas são pouco aderidas à pele. Ela é facilmente removida por lavagem simples, né, com antissépticos, por exemplo. Então, um sabonete com antisséptico já é o suficiente para remover ela. Como, por exemplo, Staphylococcus aureus, que é uma bactéria gram-negativa. Essas bactérias que são da microbiota transitória, geralmente, como eu falei, são as patogênicas e elas são responsáveis por infecções hospitalares. Então, olha só, se
no hospital eu não tiver uma, um respeito, né, com as técnicas de biossegurança, eu posso contaminar tanto os meus funcionários que estão ali dentro, né, sob minha responsabilidade, mas também eu posso contaminar outros pacientes. Então você imagina um médico numa sala ao lado ali fazendo uma cirurgia, num paciente, ele abriu aquele paciente, ele usa algum instrumento que não esteja esterilizado, por exemplo, né? Ou que se contaminou e aí em algum processo dentro do hospital. Provavelmente isso vai levar, então, uma infecção hospitalar naquele paciente, ele pode até vir a óbito. Como vocês vão ver aí, eu vou discutir alguns casos no final da disciplina, de infecções hospitalares, como elas são graves e são difíceis de controlar, tá? Bom, então, gente, era isso, tá? Que eu ia falar pra vocês. É... Cadê? Tá gravando coisa. Bom, então, na próxima aula, nós vamos entrar nos primeiros exames específicos da microbiologia clínica e eu espero que quando a gente for para a parte prática, todo mundo leve em consideração isso. Se alguém for responsável por um laboratório, também levar em consideração tudo isso que a gente fala na faculdade muitas e muitas vezes, né? Isso é extremamente importante porque muitos dos casos que a gente tem de infecções, tanto de profissionais da área quanto hospitalares, é por causa de algum procedimento que deu errado, né? Nem preciso explicar isso muito, já dá para ver aí o tanto que uma bactéria, né, ou até mesmo igual a gente está vendo um vírus, pode se disseminar, tá? Nós vamos focar na microbiologia e na próxima aula nós já entramos então com grãos e uníplices, tá, gente? Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Um abraço a todos vocês aí. Qualquer dúvida me perguntem lá pelo WhatsApp.